Bom, pessoal, então vamos ver aí qual é a relação do campo magnético com essas atividades do Sol ativo, né? Em 1908, um astrônomo americano chamado George Hale, ele fazendo medidas espectrais do gás, né, da luz que vinha das manchas solares, ele descobriu que as linhas espectrais das manchas elas estavam duplicadas ou até mesmo triplicadas, tá? E, bom, quando um gás está presente, ou melhor, quando uma fonte de luz que emite luz, ela está presente dentro de uma região com um forte campo magnético, as linhas espectrais dessa fonte de luz, elas se dividem, tá? Isso foi descoberto no século anterior ao de George Hale, pelo Zeeman, tanto é que esse efeito de duplicação ou de divisão das linhas espectrais é chamado de efeito Zeeman. Tá? E a intensidade do campo ela está diretamente relacionada com a quantidade de linhas espectrais observadas. Né? Quanto maior o número de linhas espectrais que você observa, o desdobramento, né, das linhas espectrais de uma dada fonte luminosa, mais intenso é o campo magnético daquela região. Ou seja, a gente consegue então determinar até a intensidade do campo magnético fazendo a análise espectral do desdobramento das linhas espectrais. Bom, as medidas das linhas desdobradas indicavam então a presença de fortes campos nas manchas, ou seja, as manchas solares então são regiões onde o campo magnético é bem mais intenso do que na região vizinha, né, na fotosfera do Sol. Tá? Além disso, percebeu-se também que cada mancha, lembrem-se que as manchas elas aparecem em duplas, né, ou até mesmo em grupos na superfície do Sol. E cada uma dessas manchas estava associada a uma polaridade magnética. Uma mancha continha um polo norte e a outra mancha continha um polo sul. Bom, então qual é a relação dos campos magnéticos com as manchas solares? O que acontece é que as linhas do campo magnético exercem uma força magnética sobre qualquer carga elétrica. Né? Então, uma carga elétrica que se move numa região com campo magnético, ela meio que fica aprisionada ao redor das linhas do campo magnético. Tá? Bom, e a superfície, o Sol, ele é um plasma, né? Ele é constituído por átomos a altíssimas temperaturas, bastante ionizado, com um grau de ionização alto. Então você tem simplesmente cargas elétricas se movendo. Né? Lembrem-se que no interior do Sol, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas a gente já viu que na superfície do Sol a gente conseguiu observar as células convectivas, né? Que representam um movimento do plasma, um movimento de um plasma quente que vem do interior do Sol, ele sobe, ele libera energia, aí esse gás, ao se esfriar, ele se espalha pela superfície e retorna pela região entre as células convectivas, né? Então você tem movimento de cargas elétricas, né? Você tem movimento de gás ionizado, tá? E na presença de um campo magnético, esse gás ele não vai conseguir se espalhar quando ele chegar na superfície, né? Porque ele vai ficar aprisionado, girando ao redor das linhas do campo magnético. Tá? Aqui tem um modelinho que mostra o que acontece na formação de uma mancha solar. Simplesmente as linhas do campo magnético elas perfuram a superfície do Sol, formando esses arcos magnéticos, tá? E assim impedindo que quando o plasma de uma célula convectiva chegue até a superfície do Sol, ele não consiga se espalhar, ele não consiga retornar para baixo, né? E mantendo assim um ciclo convectivo naquela região. Então, nessa região onde as linhas perfuram a superfície do Sol, você, momentaneamente, o fluxo convectivo de gás, de plasma, não consegue chegar até a superfície. Então, por isso que você tem o resfriamento local naquela região, e aí nós já sabemos que um gás mais frio
ele vai ter uma intensidade luminosa menor, né? O brilho dessa região vai ser menor, e, consequentemente, a gente observa um contraste aqui de uma região muito mais brilhante, que é a fotosfera do Sol, para uma região menos brilhante, que é a da mancha solar, dando então essa coloração mais escurecida, né, na região da mancha. Bom, com isso nós temos a lei de polaridade de Hale, que foi um dos primeiros a estudar o fenômeno das manchas solares e a descrever as suas propriedades, né? O que ele observou foi o seguinte: os pares ou grupos de manchas possuem polaridades magnéticas opostas, tá? E geralmente você tem sempre uma mancha que está na frente, né, no sentido da rotação do Sol. Você tem uma mancha que vai na frente, que geralmente é chamada de a liderante, e a outra mancha que vai na sequência, chamada de seguidora, tá? Então, quando a mancha liderante ela tem um polo norte, a seguidora ela tem um polo sul, isso num determinado hemisfério, tá? Ele observou também que há uma reversão da polaridade por hemisfério. Ou seja, vamos supor que no hemisfério norte, num determinado ciclo solar, as manchas liderantes possuem todas um polo norte e, consequentemente, as seguidoras possuem um polo sul magnético. Quando você observa as manchas do hemisfério sul, você observa essa polaridade invertida, ou seja, as liderantes têm um polo sul magnético, as seguidoras um polo norte magnético, tá? Essa reversão por hemisfério, ela ocorre dentro de um ciclo, mas quando o ciclo muda, quando você atinge o período mas quando o ciclo muda, essa polaridade vai mudar nos hemisférios, ou seja, se no ciclo anterior, no hemisfério norte, as liderantes eram polos nortes magnéticos e as seguidoras polos suls, no ciclo seguinte você tem a liderante como sendo um polo sul e a seguidora como sendo um polo norte. E o mesmo acontecendo, então, essa reversão de um ciclo para o outro no hemisfério oposto, tá? E aí, depois de mais 11 anos, ou seja, num total de 22 anos, observa-se, então, a reversão da polaridade à sua orientação original. Então, os astrônomos costumam chamar esse ciclo de 11 anos do Sol de, na verdade, o ciclo solar de 22 anos, porque é o período, é o intervalo de tempo para que a polaridade do campo magnético solar retorne para a sua orientação original, tá?